Olá, boa tarde. Eu sou Clara Capitão, editora do João Torto e da Companhia das Letras, e em nome da Companhia das Letras dou-vos as boas-vindas ao Museu da Farmácia. É muito bom ter aqui tantos leitores juntos e amigos também, para celebrar a chegada às livrarias do mais recente livro do João Torto. É muito bom fazer finalmente apresentações com pessoas de carne e osso, aqui que nós quase que podemos tocar. Os lançamentos online têm as suas virtudes, mas nunca é a mesma coisa. É muito bom sentir a vibração e a respiração das pessoas aqui perto de nós. Muito obrigada ao Museu da Farmácia pelo acolhimento tão simpático. Se não conhecem o museu, convido-vos a conhecerem também, porque é muito interessante. E muito obrigada a vocês por estarem aqui. O programa das festas desta tarde é ter uma conversa descontraída entre mim e o João e depois deixar espaço para perguntas, se houver vontade e não houver timidez, e depois também para os tradicionais autógrafos. Peço-vos já, porque eu vou-me esquecer no final, que quem quiser autógrafos desce por estas escadas e depois sobe por aquelas, está bem? Para não haver encontros nem quedas. E já fica explicado isso, não íamos esquecer. Este livro, a publicação deste livro, assinala um número redondo na minha história de editora do João Torto. É o 10º livro que fazemos juntos, não é o 10º livro do João. O João tem muitos outros livros que nós já relançámos na Companhia das Letras, e esse relançamento de todos os livros do João ficará completo este outono com o livro dos Homens Sem Luz. Mas é o 10º livro que trabalhamos de raiz juntos. Eu acho que isto merece celebração. De vez em quando nos lançamentos eu vou assinalando os livros que fizemos juntos. Isto pode parecer que é um suplício, ou aquela contagem que os prisioneiros fazem nas paredes a contar os dias que faltam para a libertação. Não é nada disso. É mais, eu imagino isto quando estava a pensar nesta apresentação, é mais como aqueles jogos de madeira com continhas coloridas que as crianças têm e que se chama ábaco. Eu não sabia, fui investigar, é um ábaco. E que ensina as crianças, com as contas coloridas de madeira, a contar, a fazer contas e a ganhar aprendizagem. E é precisamente isso que eu sinto com cada livro novo do João. São já vários anos e 10 livros juntos, e não há nunca tédio, nem rotina, nem cansaço, nem repetição. Cada livro é novo, é diferente e é sempre uma espécie de evolução, de progressão em relação ao anterior, e o João consegue sempre surpreender-me, o que não é fácil. Este é o segundo policial, é um policial de que estamos a falar, é o segundo policial que trabalhámos juntos. O anterior é Noite em que o Verão Acabou, e este surpreendeu-me ainda mais. Eu não sou uma leitora tradicional de policiais, tenho que dizer, mas fiquei entusiasmadíssima quando o João disse que queria experimentar a mão neste género, que é um género de que ele gosta muito enquanto leitor, e este surpreendeu-me ainda mais e prendeu-me ainda mais, e angustiou-me mais também, porque é muito negro. Tem um mistério ainda mais vincado do que A Noite em que o Verão Acabou, personagens incríveis, e cenas até climáticas, assim, dignas de thriller, de cinema, que me deixaram verdadeiramente assustada e a temer pela vida da protagonista. Imagino que poucos o tenham começado a ler, por isso deixo aqui uma brevíssima sinopse, sem estragar nada, para vos abrir o apetite. O livro abre com imediatamente com a descoberta do cadáver de uma rapariga de 15 anos, Charlie, numa praia de Cascais. O cadáver apresenta uns sinais fora do comum, portanto, imediatamente se pressupõe que é uma morte violenta e que houve intencionalidade nesse crime, e poucos dias depois descobre-se o corpo de um rapaz encostado ao tronco de uma árvore em Monsanto, e percebe-se que esse rapaz era amigo da primeira vítima, e desde logo os dois crimes ficam associados, e a investigação tentará descobrir o culpado pelos dois crimes. A responsável pela investigação é Pilar Benamor, uma subcomissária da PSP de Cascais, que é toda ela em si um enigma e um mistério, o que só acrescenta camadas e interesse ao policial, ao mistério. Para mim, este livro não é só um policial também, e é isto
que eu vos queria deixar hoje é também um mergulho inquietante nos abismos da alma humana, não é? Porque temos não só que descobrir quem e porquê matou aqueles 2 jovens, como vamos descobrindo a vida e uma parte do passado desta Pilar Benamor, que tem muitas zonas de sombra no seu passado, enfim, vários dilemas e problemas que se lhe vão deparando. E eu acho que isto é o que torna este policial interessante e que se faz destacar de outros policiais, e também do anterior, é esta negritude, estes segredos que todos temos, não é? Não somos todos perfeitos, nem só bonzinhos, que torna a leitura muito inquietante e viciante. E este é, a meu ver, um dos grandes trunfos do João Tordo enquanto escritor, não enquanto escritor de policiais, enquanto escritor, enquanto romancista, é esta entrega às suas personagens, este trabalho de generosidade, de prescrutar o que está por trás de um ato, ou de uma vida, ou de um percurso, e o mostrar que, na verdade, nós somos todos imperfeitos, contraditórios, vulneráveis, falíveis, e estas personagens do João sempre, e eu acho que é uma característica que atravessa todos os livros do João, esta verdade que as personagens apresentam. Não estão a representar um tipo de pessoa, elas são pessoas de carne e osso, com todos os seus defeitos e segredos. Para não me alongar mais, porque o João tem aqui um discurso longuíssimo preparado, não é, João? Está a escrevê-lo agora, eu vou dar-lhe um pouquinho de tempo. Não quero dizer que estou orgulhosa deste livro, porque isso seria paternalista, mas que estou muito feliz enquanto editora do João com este livro, que representa mais um patamar ultrapassado para o João. E quero agradecer-te, João, por mais este livro. Tem sido tão intenso e bom e divertido trabalhar contigo ao longo destes anos que na verdade já não consigo conceber o meu trabalho sem pensar que tenho que editar este livro do João Tordo ou aquele livro, ou pensar nos livros nos próximos anos. Já faz parte da estrutura dos meus dias, e seria inconcebível para mim não trabalhar com o João, não falar de livros com ele, não ser insultada por ele, porque ele insulta-me imenso. E chama-me chata, conservadora, picuinhas, e essas coisas todas. E eu faço o mesmo, aproveito para retribuir. O João é, de facto, uma parte muito importante dos meus dias enquanto editora. Obrigada, João, por todos estes livros e estes anos maravilhosos, e por este Águas Passadas. E agora tenho mesmo que lhe passar. Obrigada. Está a funcionar? Tá. Obrigado a todos por terem vindo. É o primeiro lançamento presencial ao fim de, sei lá, 3 livros, não é? E já não estava habituado, e estava aqui um bocado de intimidade e tudo. Enfim, ao fim de muitos anos disto, já não tenho assim medo do público, mas hoje pela primeira vez senti, tenho aqui gente a olhar para mim, e é esquisito ao fim de algum tempo de ausência, né? De não estarmos juntos, de não fazermos estas coisas. Eu costumo estar deste lado, mas muitas vezes também estou do outro lado, né? A assistir a lançamentos, e também gosto de ter os lançamentos dos meus amigos. Também fizemos o do Gonçalves da semana passada, também foi a primeira experiência pós-pandémica da Penguin, e pronto. E queria agradecer-vos todos muito por terem vindo mesmo, e por estarem aí de máscara, que é muito chato, eu sei. Por isso vamos tentar que isto seja o mais breve possível. Obrigado, Clara, pela apresentação. Eu e a Clara temos uma relação assim muito muito próxima hoje em dia, não é? Mas também muito muito contraditória, como eu acho que deve ser a relação entre o escritor e o seu editor, que é, às vezes temos momentos de clareza em que
em que concordamos absolutamente numa certa parte, e de outras vezes temos momentos de conflito, que não são conflitos, mas são conflitos interiores. Ou seja, a Clara desafia-me e eu desafio a ela, e isso é o que faz uma relação, o que torna uma relação entre um escritor e um editor produtiva. Não há muitas editoras em Portugal, editoras, não é? com X, editores X, que façam este trabalho, e não é fácil encontrar este tipo de edição, e portanto eu, quando já trabalho com a Clara, agora já daqui a uns tempos fazemos uma década quase, não é? E tem sido um prazer enorme, porque a Clara não só me permite escrever os livros que eu quero, como também me coloca um patamar de exigência no qual muitos dos livros acabam por não lhe chegar, porque eu sei que estou... porque eu sei que estou sujeito a um escrutínio, e esse escrutínio para mim como escritor é muito importante, que haja alguém que me diga olha, isto se calhar não é assim tão bom, portanto pensa lá melhor nisto, repensa nesse tema, etc, etc. Ainda na sexta-feira fomos almoçar e eu estava um bocado apreensivo porque tinha um tema para sugerir à Clara que eu achei que ia ser rejeitado, e por acaso não foi, mas podia ter acontecido, não é? E uma pessoa tem sempre essa coisa, porque se a tua editora te diz, olha, não é uma boa ideia, normalmente é porque não é uma boa ideia. E isso tem sido muito, muito engraçado trabalharmos juntos, porque eu gosto muito da Clara, também como pessoa, e também como pessoa, enfim, e temos uma relação muito, muito boa, e portanto obrigado eu por esta paciência, também porque eu também sou chato às vezes, e também sou exigente, e a exigência que tenho comigo também tenho com os outros, não é? Pronto, é aquelas coisas. Mas tu falavas dessa coisa de ser perfeito, não é? E eu estava a lembrar-me de quando comecei a escrever o livro, tinha acabado de ler um livro que se chamava, não sei o nome exatamente, mas acho que se chama A Espiritualidade da Imperfeição, é uma coisa assim do género. É um livro sobre vários textos rabínicos dos séculos XVII e XVIII, e depois a transição para o cristianismo, e recentemente também li um livro que te falei a semana passada, de um escritor francês, o Emmanuel Carrère, que tem um livro incrível chamado O Reino, que é mesmo sobre a viagem de São Paulo a difundir a fé cristã e todas as contradições que estão inerentes a essa viagem. O próprio Emmanuel Carrère, no princípio do livro, começa por se perguntar, mas como é que é possível que no século XXI eu tenha uma fé na qual creio que há um tipo que esteve na cruz e depois ressuscitou ao fim de 3 dias. Isto parece uma história de crianças, não é? E depois ele vai por aí fora e acaba por se demonstrar um agnóstico. Eu acho que o livro é muito interessante por causa disso, por causa dessa reviravolta. Mas há uma história que nesse livro dos textos rabínicos, que é mais... Eu vinha a pensar na história porque não me lembro bem, mas é qualquer coisa do género. Há um tipo que vai à porta do céu e que quer entrar. E o guarda diz, não podes entrar porque Deus não quer falar contigo. Não te quero aqui, não é? E o tipo diz, mas olha, que eu tive uma vida perfeita, eu fui sempre amoroso com os meus filhos e com a minha mulher, e fiz tudo bem, e nunca maltratei ninguém, sou quase um santo, etc. Ele diz, pois, mas de facto, infelizmente, Deus não o quer ver, mas eu amo Deus. Não podes entrar. E durante muitos anos ele fica à porta do céu e vê entrar tipos que roubaram, tipos que mataram, assassinos, pedófilos, enfim, todo o tipo de corja da humanidade. E já no final da vida o tipo revolta-se e diz, não, eu agora não quero entrar porque eu detesto Deus, como é que ele me fez isto, etc. E o guarda diz, pronto, agora já pode entrar. E a história é muito paradoxal, porque tem muito a ver com isso, não é? Com essa coisa de o que é que nós chamamos perfeito, né? Esta ideia de sermos boas pessoas, de fazermos tudo bem, não sei o quê. E foi isso que me levou um bocadinho a criar esta personagem da Pilar Benamor, que é uma personagem que está muito nessa linha, não é? É uma rapariga muito jovem, quer dizer, muito jovem comparada comigo, não é? Tem 30 ou 31 anos quando o livro começa, e é subcomissária da polícia. Eu falei com alguns polícias sobre como é que era a vida, não é? Dentro de uma esquadra, e sobretudo
fiz algumas perguntas sobre como é que é a vida de uma mulher dentro de uma esquadra de polícia. E claro que com todas as idiosincrasias que existem dentro do meio, obviamente, embora as coisas tenham mudado nos últimos anos, também fruto dos movimentos feministas, essas coisas todas, continua a ser uma posição difícil para uma mulher ser subcomissária, neste caso, porque já é uma patente razoavelmente elevada dentro da estrutura da polícia da PSP e interessava-me perceber como é que isso acontecia. E a Pilar é um bocadinho uma destas personagens que está ali à porta do céu, não é? A pedir para entrar, embora porque durante toda a sua vida tentou esconder os seus segredos, esses de que tu falas e que são contados no livro. Há toda uma vida secreta desta rapariga que eu queria explorar e, portanto, nesse sentido é muito mais um romance de personagens do que propriamente... Bom, tem um lado policial, obviamente, que é o lado em que se desenvolve o enredo, em que eu queria muito começar como se fosse um bocadinho uma série de televisão daquelas que nós vemos agora das Netflix e não sei o quê, dos crimes, não é? Mas não queria que fosse apenas um livro sobre isso. Queria que fosse um livro sobre o que é ser uma mulher no mundo predominantemente masculino e o que é desafiar a autoridade também, não é? Porque há uma certa altura do romance em que a Pilar se vê confrontada com dois caminhos. Um é obedecer e portanto, fazer uma carreira comum e normal, a outra é desobedecer e arriscar tudo, não é? E esse caminho é que eu acho que é interessante, porque vamos caminhando progressivamente até esse ponto e quando chegamos a essa parte do livro ela tem que tomar uma decisão e essa decisão é inesperada e portanto havia toda uma construção de personagem que passava muito por esta ideia de como é que eu me redimo, não é? Como é que eu me perdoo. Quer dizer, o pai dela era polícia também, e ela tem esse passado, tem esse passado de alguma violência na sua própria família, que é contado retrospectivamente, não é? Em alguns capítulos em que andamos para trás no tempo, até ao princípio dos anos 90, e toda a sua constituição como agente da autoridade e como pessoa que investiga, não é? Eu tendo a olhar aqui para a figura desta protagonista, não só como polícia, mas como alguém que está a investigar a realidade, que está a tentar chegar à verdade. E este chegar à verdade implica, evidentemente, que ela própria também vai ser objeto desse escrutínio, não é? Que ela, para chegar a esta verdade, terá também de chegar à sua própria verdade, perceber quem é. Não é? E pronto, nesse tal livro dos textos rabínicos havia outro texto que me chamou a atenção, em que às tantas diz qualquer coisa do género. Eu encontro o perdão quando há um outro que me conta a minha própria história. Que é uma coisa estranha, não é? Nós pensamos, mas normalmente na vida comum, na vida habitual, as pessoas não nos contam a nossa história, contam-nos, enfim, dão-nos conselhos ou sugestões, ou dizem, olha, e tal, faz isto, etc., faz isto ou aquilo, etc. Mas ouvirmos a nossa própria história é uma coisa que raramente acontece, não é? Outra pessoa que se senta à nossa frente e que nos conta exatamente aquilo que nós estamos a passar, e a Pilar tem esse lado, não é? Ela anda à procura anda à procura de se conseguir identificar, não é? De conseguir perdoar-se através desta ideia de patos, não é? De uma ferida que está ali aberta há muito tempo e que ela precisa de sarar. E é através do desenvolvimento do caso, em que de repente não temos só um adolescente assassinado, uma adolescente assassinada, temos também um adolescente assassinado e há dois corpos, e ela é a única pessoa que acredita, que há ali uma história muito mais negra e muito mais profunda do que aquela que quer fazer parecer. E portanto é através da sua determinação e da sua coragem em desafiar a realidade instituída que acaba por chegar a uma conclusão, não é?
E portanto aí está, eu acho que todas estas histórias, enfim, sobretudo num livro policial que obedece a umas certas regras, não é exatamente igual escrever um livro destes do que escrever um dos meus romances literários, por assim dizer, não é? Porque são livros em que eu tenho mais liberdade no sentido da narrativa e posso fazer interrupções e posso andar para trás e para a frente. Num policial, se eu perco um bocadinho o pé, aquilo desmorona-se com muita facilidade e, portanto, como estou mais preso às funções da narrativa e à métrica, também vou descobrindo que se torna mais empolgante, não é? E para mim próprio, quando comecei a escrever o livro, não fazia ideia nenhuma para onde é que a história ia. Pensei, ok, eu tenho esta situação, gosto muito desta rapariga que está aqui e sobre a qual eu também quero descobrir mais coisas. E lá fui andando com ela durante o tempo todo em que demorei a escrever o livro, com outros livros pelo meio. Entretanto, recomecei, não foi um livro linear, no sentido em que normalmente os meus romances literários são lineares, ou seja, escrevo-os de uma assentada e este foi sujeito a várias paragens, mas também é mais fácil parar no meio de um policial porque as coisas estão mais estruturadas, não é? E quando vou pegar, pego por um fio que já é mais fácil de ir puxando, não é? Mas pronto, o que eu queria fazer foi por um lado, não me desiludir e não desiludir também quem lê, não é? Porque o primeiro policial que nós publicámos foi uma experiência, não é? Todos os títulos um bocadinho arrojada para já, porque era um livro enorme, tinha 700 páginas quase. E depois porque eu nunca tinha escrito um romance de género, então pensei, isto pode dar mau resultado, as pessoas podem simplesmente achar que isto é uma parvoíce e que eu devia escrever os outros romances. E isto ocorreu, não é? Mas depois acabou por ter bom resultado e até se tornou num dos livros mais procurados e eu pensei, se isto funciona uma vez, que já também pode funcionar duas, mas neste caso queria mesmo ligar-me muito emocionalmente a esta rapariga, porque gostava que ela tivesse vida para além desta história, até porque o livro termina numa espécie de clímax físico e psicológico que não tem exatamente uma conclusão definitiva e que abre espaço para futuras aventuras, não é? Mas pronto, já vou aqui um bocado a divagar, se calhar passo a palavra e depois podemos continuar a conversa com os leitores. Agora? Sim. Acabaste por responder, mas eu peço-te que elabores um pouquinho mais. Precisamente que era a minha primeira pergunta, porque não falámos sobre isto. Às vezes falamos sobre como é que começaste um romance, o que é que foi o início ou o catalisador, mas desta vez não. E eu tinha precisamente essa pergunta. Se tinhas começado pelo crime, ou seja, sabias que iam aparecer 2 jovens mortos e depois... ou se era uma personagem, porque para mim a Pilar, ou se tinha sido a Pilar que te tinha surgido na cabeça, porque para mim ela é tão forte que me ocorreu a ideia de que provavelmente seria a personagem que estaria na origem de tudo e que depois tudo o resto se construía à volta dela. Foi assim? Não, por acaso comecei com outra personagem que se chama Cícero, que é um homem que depois vai mais tarde no livro a perceber quem é. Que é um tipo algo misterioso que vive numa casinha, numa arriba e comecei com ele, queria que fosse ele a observar aquilo a acontecer, não é? E o Cícero é um homem que tem uma zanga existencial, enfim, por razões que não posso aqui revelar porque estraga um bocadinho a narrativa para os leitores, mas que também tem uma irritação com Deus e é uma espécie de ele está zangado com a vida e portanto identifica-se muito com o Tolstói, e ele aliás cita o Tolstói logo no princípio. Há um pequeno livro do Tolstói que são as confissões dele, em que ele explica porque é que na parte final da sua vida se converteu. E a conversão dele tem muito a ver com o naturalismo, com ir para a natureza e encontrar na natureza uma espécie de bênção para os seus estados depressivos, não é? Meditabundo, etc. Também, quer dizer, o homem vivia
Rússia czarista do século XIX, não é de espantar que estivesse deprimido. Mas de facto esse livro é uma espécie de tentativa de o Tolstói pensar, bom, se calhar a vida é mais do que aquilo que eu acho e há aqui uma força qualquer que põe ordem nas coisas, etc. Não resultou muito bem, porque depois o Tolstói acabou por morrer congelado numa estação de comboio, quando decidiu um dia, fruto já da sua loucura progressiva, abandonar a família e deixou para trás a mulher e os filhos e foi sentar-se numa estação de comboio ao pé de São Petersburgo e morreu congelado e depois de pneumonia, não é? É um fim trágico para aquele que foi um dos grandes romancistas de sempre, não é? E o Cícero tem uma relação com este livro do Tolstói, com o próprio Tolstói, não é? E portanto essa personagem me interessava muito porque é uma personagem mais literária. Não há assim grandes referências literárias no livro, porque os outros são polícias que estão ocupados com o crime e enfim, não há muito tempo para ler dentro de uma esquadra da PSP, quer dizer, presumo eu, mas presumo que Tolstói não esteja na lista de prioridades, não é? E por isso o Cícero é um homem que está do lado de cá, não é? E que vive sozinho nessa arriba depois de uma vida de um tempo misterioso da sua vida que passa sozinho, e ele é a pessoa que encontra o primeiro cadáver e também é a primeira testemunha que a Pilar entrevista. E eles criam uma relação muito quase pai e filha, às tantas. E a mim interessava muito mais explorar esse tipo de relações, não é? esse tipo de coisas, de relações inventadas quase, por necessidade porque as circunstâncias assim o ditam. Portanto, essa personagem, para mim, é o princípio da história, não é? É o olhar desse homem, já com ele na história terá 67, 68 anos, sobre aquilo que está a acontecer. E portanto, começou por aí. Mais do que pela própria protagonista, que depois, quando entra na história, torna-se o centro de tudo. Falas do Cícero, que é uma personagem deliciosa. A mim fez-me lembrar uma das minhas personagens preferidas dos teus romances, que é o padre do Elias Gros. Tem uma espécie de função de núcleo moral da história, não é? E ele e a Pilar acabam por ser um pouco a redenção um do outro, de certa forma, não é? Ou o caminho para a redenção de um e de outro. E isto leva-me a um tema que está muito presente também no Elias Gros, por exemplo, no Ensina-me a Voar sobre os Telhados, que é a ajuda, a dedicação ao outro. Quase sempre as personagens que estão... muitos dos teus romances têm uma personagem em situação de abismo ou de dilema existencial ou de um certo bloqueio emocional. Está muito presente em alguns dos teus livros. E muitas vezes a solução está fora, ou seja, tem que estar dentro, mas tem que ser alguém, como tu dizias antes, tem que ser alguém a ser o nosso espelho para chegarmos à nossa verdade ou à solução que precisamos. Queres falar-nos um pouquinho sobre isso? Porque é muito recorrente, nos Ensina-me a Voar sobre os Telhados também há, como neste, um grupo de apoio. Sim, sim. Acho que tem a ver com como é que uma pessoa... como é que tu vais resolvendo aquilo que está... Quer dizer, por exemplo, se nós... Outro dia estava a ver um documentário sobre o trauma. E era um documentário interessante porque é com um tipo húngaro chamado Gábor Maté, que é um especialista em pessoas que têm traumas muito graves, muito pesados, né? Com os quais eu não me identifico, mas gostei muito de ouvir o ponto de vista dele, né? E às tantas há uma rapariga que está a falar da sua questão e fala porque o pai tinha abusado dela quando era miúda. Desculpem lá, isto é tão pesado, mas ela fala disso e fala disso. E às tantas o Gábor Maté diz, mas olha, repara lá, aquilo que lhe sucedeu, o trauma não é um evento exterior.
O trauma é aquilo que aconteceu dentro de si. A tua vida exterior foi há 40 anos. Não é? Você tinha 5 ou 6, ou 7 ou 8. Portanto, o trauma é a repetição constante dentro de nós daquilo que pode ter sucedido há uma eternidade. E por isso é que há umas pessoas que chegam ao final da vida e continuam com o trauma, não é? Porque o trauma não está resolvido, ou porque não há maneira de resolver, ou porque às vezes não se sabe como fazer, etc. Mas aí é que eu acho que é interessante essa coisa do outro, porque desde os meus primeiros livros, aliás, que havia sempre essa coisa do espelho, não é? Tu falaste há bocado do livro dos Homens Sem Luz, que vamos publicar outra vez, não é? E esse livro é precisamente a história de um homem que está dentro do seu apartamento, depois de uma tragédia pessoal, e que está a observar as pessoas que estão do outro lado, não é? E começa a observá-las e começa a ver-se, não é? A ver os seus próprios comportamentos, a ver as suas emoções ali a desenrolarem-se no outro, não é? Também escrevi um livro há pouco tempo, que é um ensaiozinho sobre os programas do espaço. E há uma coisa muito interessante que eu li numa biografia do Bill Wilson, que é o criador desse programa. E é uma história muito gira, porque ele, às tantas, houve uma fase da sua vida em que, quando parou de beber, começou a ir aos bares todos ali da sua região e pegava nos bêbados todos e pumba, levava-os para casa. E a coitada da sua mulher, Lois, sim, para a sua própria casa, a Lois tinha que aturar aqueles bêbados todos ali a desintoxicarem, e o Bill a tentar que eles tivessem a mesma experiência espiritual que ele teve, que o levou a perceber que aquele não era o caminho, etc. Não sei o quê. E ao fim de 6 meses disto, o Bill confessa a Lois: olha, eu trago-os para casa e eles todos recaem, todos eles voltam a beber, portanto eu desisto porque isto não funciona. E foi a mulher que lhe disse: não, todos recaem, todos não, exceto tu não recaíste. Não é? E este é o princípio dessa ideia, não é? De que eu posso não conseguir salvar ninguém, mas se eu fizer se eu manifestar assim a minha intenção de ajudar, eu se calhar consigo salvar-me a mim, não é? E portanto, no fundo, não acho que haja muito altruísmo nestas questões. Eu acho que são, no fundo, também questões quase egoístas, no sentido em que, ok, não tem que ser egoístas necessariamente, mas no caso dos livros e destas personagens é um bocadinho isso, não é? O Cícero ajuda a Pilar e com isso está a ajudar-se a si próprio, não é? A resolver aquilo que tem vindo a fugir por estar isolado numa cabana no meio do nada, não é? Há tantos anos. E, portanto, quer dizer, é essa a questão, não sei se me expliquei muito bem. No entanto, tanto para um como para o outro, é mais fácil ajudar o outro ou procurar a verdade exterior do que, às vezes, a interior. Não? Agora, para aligeirar um bocadinho e se fugirmos do trauma, tu tocaste também já nisto, mas gostava que nos explicasses um pouco, porque também era outra dúvida que eu tinha, que era se tinhas começado com o esquema do crime já definido, porque muitas vezes os escritores de policiais, não é? Então, aqueles tipo James Patterson americano já têm o esqueleto dos 30 livros próximos definido. Se já tinhas o esqueleto do crime definido, penso que já disseste que não, ou se começas com hobbies e depois vais descobrindo quais são as motivações e quem é o culpado. Não tinha muitas coisas definidas, não. Tinha aquela situação inicial, não é, que eu achava interessante, sobretudo a maneira como o cadáver aparece na praia, não é? que tem aquelas características muito macabras, e depois tinha definido que queria muito investigar esta rapariga, não é? E essa investigação passa por estar ali todos os dias com a personagem durante os meses todos que demoram a escrever o livro, não é? E o mais interessante é como as coisas mudam, não é? Como durante... Quer dizer, esta coisa de escrever ficção, e há aqui alguns escritores na sala, tem tudo isto, tem muito de surpresa, não é? Tem muito de aventura, não é? Às vezes eu acho que não sou bem um escritor não sei, eu acho que escrevo livros de aventuras, não é? Um bocado sobre a aventura de escrever livros.
que é um bocado aquela coisa de à segunda-feira eu acho que as coisas vão para um lado e depois quarta-feira já não é nada daquilo e à sexta as personagens pedem outro tipo mostram-se disponíveis para outras coisas e a paciência de ficar ali com as personagens e muitas vezes da frustração que isso também causa, não é? Porque estamos ali e achamos que aquilo vai num certo caminho e depois esse caminho já não funciona, tem que só optar por outra via aprender a ceder àquilo que o livro pede é muito importante e é uma coisa que eu não conseguia fazer nos primeiros tempos, uma pessoa vai aprendendo, não é? E depois também tem muito a ver com a composição quase sinfónica de uma obra, que é uma coisa que eu também só com o tempo é que vim a aprender. Eu durante alguns anos toquei contrabaixo mal, nunca não tenho educação musical suficiente para tocar bem, mas pronto, mas era uma coisa que me dava prazer, etc. E fui percebendo um bocadinho o que é esta coisa de ter uma abordagem sinfónica, não é? E recentemente comprei uma guitarra assim um bocadinho mais cara, enfim, não é muito cara, mas é uma Gibson, que é uma guitarra que é muito mais... tem um som e tem uns tons que não tem nada a ver com uma guitarra normal, quer dizer, com uma guitarrinha. Pronto. E essa abordagem que é sinfónica, não é? Ou seja, de um tipo de tocar a 3 cordas e aquilo ter tons muito diversos e só com 2 cordas às vezes consegues fazer mais do que numa guitarra barata com 6, é um bocadinho parecido com a escrita. Eu com os anos, a minha ambição é tornar-me uma espécie de Gibson literária, ou seja, com 2 cordas eu consigo fazer mais do que com 6, com as 6 que fazia de antes, não é? Eu nunca vou ser um guitarrista, não tenho talento para isso, não tenho tempo a estudar, não tenho tempo, mas gosto, é uma coisa que me dá prazer ouvir as notas. E portanto, a aproximação ao livro também é isto, não é? Ok, eu com 3 cordas às vezes, ou seja, com esta abordagem, eu consigo mais do que se puser a carga toda, não é? E isso é uma espécie de refinamento que só se aprende com muitos anos e que eu estou a aprender, não é? E que acho que cada vez faço melhor, que é... não toques as quartas todas, toca só 2 e vê como é que soa bem, pronto, então deixa estar assim, não é? E também vou aprendendo contigo a ser mais contido, a ser mais a confiar mais na coisa, mas esta coisa da abordagem sinfónica a mim faz-me muito sentido, que é ouvir os vários tons do livro, não é? E, por exemplo, no princípio eu tinha muito medo de mudar de ponto de vista, mudar de voz narrativa, não é? De repente estás a escrever uma história no Pretérito Perfeito, que é um modo mais fácil de contar, não é? Porque tens o Pretérito Perfeito, depois tens o Mais que Perfeito, que te dá para fazer as remissões ao passado, e é uma forma de contar que tem uma estrutura muito fácil para mim, não é? E a primeira pessoa também é muito fácil para mim, porque a minha tendência natural é tocar na primeira pessoa, é escrever na primeira pessoa. Agora estou a pensar na guitarra, é escrever na primeira pessoa e hoje já consigo fazer o contrário, que é estou na primeira pessoa e de repente começo a pressentir, ok, mas e se eu mudasse aqui completamente de perspectiva, de ponto de vista, e escrevesse o próximo capítulo na terceira pessoa, de um ponto de vista em que estou na cabeça de uma personagem. E isso dá-me outras amplitudes e daí este lado sinfónico, de haver vários tons. E no princípio eu acho que a minha escrita era muito de um só tom. E conforme o tempo passa vou adquirindo outros tons e pronto, é uma questão de aprendizagem, não é? De experiência. Falas das perspectivas e do ponto de vista e da aventura que isso é, e uma das aventuras que está neste livro e que esteve em anteriores, dos que eu editei, o primeiro em que surge uma voz feminina é a biografia involuntária dos amantes, que é até um capítulo muito elogiado pela imprensa, porque tu consegues colocar-te na pele da Teresa, não é? Daquela personagem.
Aqui, ou seja, eu vejo uma certa tendência nos últimos livros para, se calhar depois do medo ultrapassado de escreveres na voz de uma personagem, de teres mais mulheres, ou das mulheres terem mais preponderância nos teus livros. E eu não acho que tu faças para ganhar leitores, ou seja, é uma vontade de descobrir um lado que te é mais verdade, na verdade, porque é difícil sentir como uma mulher, ou de onde é que vem essa presença maior, mais forte nos últimos livros? E sobretudo neste, quer dizer que tens uma protagonista complexíssima, e como tu dizias, tu quiseste também explorar uma coisa que é muito feminina, que é como é ser mulher num mundo predominantemente masculino, em que ela é quase bullied, não é? Ela é maltratada pelos colegas, de certa forma. Não te sei responder. Houve ali esse momento na Biografia Involuntária dos Amantes, que já é um livro com alguns anos, em que eu, de repente, o narrador masculino cansou-me. E já estava cansado e, portanto, houve uma altura em que senti a necessidade de mudar ali de ponto de vista com muita dificuldade. Foi o último capítulo que eu escrevi e, no entanto, no livro está logo no princípio, não é? Ou perto do princípio, mas foi o último capítulo que eu escrevi e depois tornei a ensaiar a experiência no segundo volume da trilogia, também que é uma história toda contada no feminino, e depois na Mulher Correu Atrás do Vento e fui descobrindo que essas possibilidades estavam lá todas, não é? Que não é para um escritor, acho que para um escritor de primeiro romance, a menos que seja muito talentoso, não acho que seja uma coisa recomendável para fazer, porque depois pode não estar pode sair do tom e volta-se muito e torna-se muito difícil voltar a entrar. Mas quando se vai ganhando alguma rotina e se vai começando a observar o que é que está cá dentro, não é? As vozes e de facto eu tenho acho que fui aprendendo também com as mulheres que estão na minha vida, não é? Um bocado a ouvi-las, a tentar perceber quais são as inquietações, quais são as preocupações, quais são sobretudo na relação com os homens, não é? Que é muito também a abordagem dos meus livros, é como é que estas pessoas se relacionam. E portanto, também quis que este policial não fosse muito parecido com o anterior, em que temos um narrador masculino. Aqui não há um narrador, quer dizer, embora haja, ele está escondido. É um livro em terceira pessoa, exceto a parte do Cícero, obviamente, pronto, é um narrador. Mas queria que a protagonista fosse uma mulher porque me interessava explorar eu não quero dizer fragilidade, porque não acho que as mulheres sejam mais frágeis, acho que se calhar em certas situações laborais estão mais vulneráveis, não é? E como estão mais vulneráveis, gera mais conflito, e o conflito é importantíssimo em ficção, portanto, quer dizer, ninguém quer ler sobre dois homens que se pegam no local de trabalho, porque isso, enfim, é uma coisa um bocado banal. Agora, uma mulher que se sente acossada no local de trabalho já é uma coisa interessante, porque de facto é um conflito grande, tipo exterior e interior, não é? E como é que ela lida com isso? E durante o livro ela é constantemente acossada, não é? Não foi por causa do Me Too, não foi nada disso, foi mesmo porque me interessava explorar essa situação e porque queria dar-lhe uma espécie de coragem que nasce muito mais dos seus defeitos, das suas feridas, não é? Ela só é tão corajosa porque é tão frágil, não é? E as duas coisas estão associadas, não é? E isso era o que me interessava explorar. Agora, para terminar, diz-nos assim, enquanto escritor, tu disseste que o policial tem uma estrutura mais, não digamos rígida, mas é mais estruturado. Dá-te menos liberdade, por um lado. Porque num romance não policial não precisas ter um arco narrativo tão bem definido, não precisa de haver uma resolução, não precisa de haver hipótese até lá, não precisa de haver um clímax. Há mais liberdade. Mas pelo contrário, no policial há um outro tipo de liberdade que te vem de não precisar de impressionar, percebes o que eu estou a dizer?
Não, precisar de impressionar, eu não sei se é uma coisa que me assiste, como se diz, não é? Não acho que tenha muito essa coisa de impressionar, não. O que eu gosto de sentir é que os livros têm repercussão, ou seja, que fazem ressonância nos meus leitores e que eles se sentem, de certa maneira, agarrados àquela história, não é? Àquela velha coisa, não é? O livro pode não ser grande coisa, mas se te levou até ao fim é porque há alguma coisa que puxou por ti. Claro que não é esta a minha ambição, obviamente, gostava de fazer as duas coisas. Uma narrativa que me puxe pelo leitor, que o mantenha interessado e ao mesmo tempo que seja bem construída, obviamente. Mas acho que essa combinação é muito difícil, não é? Não diria que a literatura portuguesa privilegie muito a narrativa como arte, não é? Normalmente, quer dizer, por exemplo, dos escritores que nos seus melhores anos mais privilegiou a narrativa, até foi o Saramago. Por exemplo, as narrativas do Saramago eram altamente excitantes e de facto agarravam o leitor, não é? Até o Anda Morte de Ricardo Reis, que é o romance dele que eu mais gosto, é um romance em que não se passa grande coisa, mas aquilo é imparável, não é? Porque nós estamos ali constantemente a torcer por aquela personagem, não é? E muito também do que acontece com escritores que enfim, por exemplo, o Crime e Castigo, não é? Por exemplo, o Lolita, que eu acho que é o caso mais estranho de um livro em que o narrador é detestável, não é? Ninguém consegue ler aquilo sem sentir uma espécie de desprezo pela vitimização e pela tentativa de manipulação que o Humbert faz de nós, não é? Coloca-nos no papel de juízes, não é? Está constantemente a dizer, vocês estão-me a julgar, mas eu tenho uma história aqui para vos contar. E eu acho que isso é brilhante, não é? O Nabokov aí atinge o auge da sua voz narrativa, pensando no Nabokov, que era um tipo assim com ar de não sei que ar é que ele tinha, mas tinha ar de tipo jogador de xadrez, estás a ver, que vivia num hotel da Suíça com a mulher e gostava de jogar ténis e era um homem pacato, e de repente escreve aquele livro que é sobre um tipo com uma patologia enorme que dorme com raparigas de 14 anos, e aquilo é uma coisa de loucos, não é? E no entanto, é um livro que nos agarra, não é? E esse tipo de esse tipo de narrador que como no Crime e Castigo acontece, não é? No Crime e Castigo o Raskolnikov também é uma personagem dificílima, porque ele assassina duas mulheres com justificações enormes, como a racionalização de que uma delas é uma agiota e outra vez a Rússia do século XIX, não é? Mas todo o desprezo há uma palavra inglesa que descreve melhor isto, contempt, não é? Eu não sei como é que se diria em português, mas todo o contempt que nós podemos ter por aquelas personagens é mitigado pelo facto de o escritor as colocar sob uma intensa pressão, não é? E essa pressão faz com que às tantas, a meio do Lolita, nós já estamos um bocado alinhados empaticamente com o Humbert e já estamos alinhados empaticamente com o Raskolnikov. Às tantas dás por ti a pensar, então, mas eu estou para aqui a torcer por um assassino? Ou estou aqui a desejar que um pedófilo não se safe? É estranhíssimo. Portanto, eu acho que a literatura é muito ambiguidade, não é? destas coisas. Nós não somos inteiramente bons nem inteiramente maus, somos alguma coisa ali no meio. Menos nas redes sociais. Nas redes sociais é diferente. Nas redes sociais somos todos bons e todos maus ao mesmo tempo, e aquilo é um desastre. Mas enfim, não há assim muito a fazer. Das coisas que eu mais tenho orgulho é nos últimos anos deixei de escrever nas redes sociais. Acabou, não escrevo, não comento, não quero saber, porque de facto é um mundo do preto e do branco, e não faz sentido, não é? Enquanto romancista, tipo, olhar para a vida assim, não pode ser. Não é? As personagens, se têm alguma coisa a ver com a realidade, é com o facto de terem a ambiguidade que nós temos, não é? De não serem certas nem erradas, de estarem ali no meio, à procura de fazer as coisas bem, mas muitas vezes fazendo mal, não é?
Literatura como lugar de matizes, não é? E não de radicalismos. Bem, acho que chegámos ao fim, por isso queria convidar-vos, não é perguntar-vos, é convidar-vos a fazerem perguntas ou comentários, o que quiserem, antes de passarmos aos autógrafos, que aposto que quererão. Alguém tem coragem? Acho que podem, não é preciso microfone, pois não, ouve-se bem. Está ali. Força. Olha, no princípio era muito complicado, porque nos primeiros livros eu associava muito os nomes portugueses tipo à telenovela, porque é uma coisa que dá todos os dias, não é? E nós estamos sempre a ouvir o Ricardo traiu a Sara com a secretária, que é a Mafalda, e não sei o quê, e estamos sempre a ouvir. A novela tem este lado muito de... Não sei se já reparaste, quer dizer, certamente que já reparaste, que aquilo é mais para ouvir do que para ver. Nós vemos a novela à segunda-feira e se perderes 4 episódios não tem importância, porque eles à sexta estão a repetir a mesma história de segunda. Que a Mafalda dormiu com o Renato porque o Carlos não sei o que, não sei mais. E portanto, como estava sempre a ouvir esses nomes, os nomes portugueses pareciam nomes de novela e eu pensava, ok, pá, não gosto nada destes nomes. Agora não. Agora já me reconciliei um bocado com isso e vou tentando encontrar nomes que me façam sentido. Às vezes não são fáceis, não é? Aquela trilogia ali do meio foi muito engraçada porque eu deixei-me levar e então os nomes são completamente disparatados e não... Há uma personagem chamada Elias Groth, depois há outra chamada Lars Drosler e são assim umas misturas muito disparatadas de nomes, mas nos livros mais realistas confesso que gosto de nomes que tenham uma certa... como é que eu digo isto? Que tenham um certo tempo, mas sem se terem tornado rançosos. Não sei se estás a perceber. Por exemplo, no último livro Felicidade, este é um nome que eu gosto, porque é raro, não é? Porque também é um substantivo, porque também é um substantivo e porque e as irmãs dela, não é? Que é a Felicidade, como é que se chama? Sim, a Esperança, agora esqueci-me. A Esperança, a Angélica, são nomes que o tempo já tornou raros, mas ainda não se tornaram, enfim, muito estranhos, não é? E às vezes também é porque conheço alguém que tem esse nome e essa pessoa interessa-me e gosto de usar esse nome, mas enfim, não te sei explicar exatamente, mas é uma questão. De facto, é uma questão importante porque eu não consigo começar um livro, o Tiago, não sei o que dizer mais. Pá, não, o nome da personagem tem que ter alguma coisa a ver com aquela personagem. No caso da Pilar, eu acho que é um nome engraçado, porque é um nome que em português de antes não havia Pilar, tinhas que te chamar Maria do Pilar. E mais recentemente, já nos anos 90, não sei porque é que foi, mas agora já há raparigas, sobretudo nessa idade, que se chamam Pilar só. E pronto, gosto do nome. Achei que fazia sentido para aquela personagem. Mas não é fácil, os nomes é difícil. Não, mas foi antes, foi. Sim, foi muito antes. Essa coisa da chuva não é verdade, não. Não, isso não é verdade. Lamentamos dizer. Se calhar é, eu não me lembro. Se calhar eu...
eu inventei o fenómeno, mas calhar até é verdade, não sei, mas... Não, mas olha, o livro comecei a escrevê-lo em, precisamente, acho que foi em janeiro de 2018. E, e depois nós acabamos... O quê? Ok. E depois eu ando um bocadinho à frente do plano de publicação porque gosto de ter essa segurança de saber que tenho tempo para trabalhar nos livros, não é? Portanto, não havia pandemia, não havia nada disto. Este livro foi escrito muito antes, depois deixei-o ficar lá a repousar durante muito tempo, depois entreguei-o à Clara já há um ano ou mais de um ano, mas depois o plano de publicação ainda tínhamos de publicar o Felicidade e este só vinha a seguir, e depois o trabalho de edição ainda demora 6 meses, por aí, entre trocas de insultos entre mim e a Clara. Insultos não, mas enfim, algumas vezes andamos aqui e, portanto, eu ando bastante à frente porque prefiro trabalhar assim, prefiro trabalhar com tempo do que acabar um livro e depois de repente o livro vai sair daqui a 6 meses e eu ando ali a correr. E preciso que eles descansem um bocado para ganharem alguma solidez, não é? Neste momento já há 2 e meio, não é? Sim, Livros escritos, portanto, eles ficam em pausio até, até o João voltar a eles e depois chegarem. Beijão. Então. Não, eu acho que não. Quer dizer, pelo menos presumo que haja muitos escritores que vão escrever, não... Não, acho que não vou escrever, porque no confinamento não se passou nada, não é? Vou escrever acerca do quê? De ir passear com o Hugo e com o cão dele, ou sobre, não sei, não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu fora de casa, mas não, eu não quero escrever acerca disso. Pode, claro, o trauma interior, não é? Não, o segundo confinamento, confesso que me custou bastante mais do que o primeiro, mas também porque uma série de mudanças na vida e foi mais complicado, mas sobretudo porque passei um ano inteiro sem escrever. Foi uma coisa que já não me acontecia há muito tempo e foi assim uma experiência também boa, porque às vezes uma pessoa precisa de parar e as tentativas que ia fazendo iriam sendo sempre frustradas. Mas eu não sei, eu senti que essa ansiedade do confinamento comigo funcionou sempre com um tipo de retardamento, não é? Entramos quando foi em janeiro, não foi? Que aquilo foi brutal. E de repente tinha pessoas da família que estavam internadas, foi uma coisa estranhíssima. Mas a ansiedade verdadeira só me chegou lá para março. De repente em março estava ansioso, estava desequilibrado e pronto, e depois as coisas correram melhor, mas não sei, não vejo muito interesse no tema. Acho que o tema é... Se calhar daqui a 10 anos uma pessoa lembra-se daquela pandemia que ainda hoje dura. Não sei, não temos todos de máscara. Que ainda agora estamos de máscara. Não sei, mas acho que não me interessa muito o tema. Por agora. Depende. Nos policiais eu sou um bocadinho mais virado para... Não vou dizer que os escrevo para os leitores, embora eu acho que escrevo sempre para os leitores, porque não consigo imaginar o que é que significa escrever para mim, não é? Consigo imaginar, mas não acho que seja correto eu escrever para mim, no sentido de que vou escrever para me entreter. Aquilo que eu escrever para me entreter será para mim, não será para publicar. E, portanto, não... Mas no caso do policial, depende da recepção, percebes? Porque se a Pilar se tornar uma personagem popular, eu diria que sim. Se tornar uma personagem impopular, para grande tristeza nossa, diria que não sei. Depende, não sei. Percebes? É um bocado... depende da recepção, porque escrever um policial a intenção não é exatamente a mesma do que escrever um romance dos meus, não é? Em que eu não estou tão preocupado com como é que isto é recebido, não é? Porque é um romance que vem do outro lado, que
tem outra intenção, não é? Mas claro que eu me preocupo sempre, obviamente. Eu não sou daqueles tipos que fica aqui a dizer, não, eu escrevo aquilo que quero e depois o público que não sei o quê. Não sou nada assim, não nada. Eu sou muito... tenho uma dívida de gratidão com os leitores e, portanto, a dívida eu pago-a tentando escrever o melhor livro possível. Se o livro não for bom o suficiente, eu fico muito triste ou então não o publico. E, portanto, portanto, é isso. Se a recepção for, não gostamos desta personagem na generalidade. Eu gosto o suficiente, percebes? Mas, como te digo, os policiais são livros muito virados para o público que gosta de ler o policial e o thriller. Se isto for uma personagem que a mim me encanta, mas que não encanta ao público que lê o policial e o thriller, eu não vou insistir nela. Mas estou confiante que sim, porque eu gosto muito dela e acho que ela é uma rapariga muito especial. Nada? Obrigado. Acho que, como toda a gente, nós temos todos um lado de sombra, não é? E lados mais complicados e mais complexos. E a vantagem de se escrever livros é que nós podemos criar situações empáticas nas quais as personagens refletem, de certa maneira, aquilo que são os nossos medos e as nossas inquietações, não é? E, portanto, vamos expondo isso na página e por vezes parece que aquilo é uma coisa ou outra, mas no fundo o escritor está a falar de si mesmo, não é? Está a expor-se de uma maneira do modo escondido e portanto não há assim muita maneira de fugir a essa questão sobretudo do escritor mais literário, não é? Que é aquele que não está sujeito a um género. Por exemplo, um escritor de policiais pode repetir constantemente a mesma fórmula e se aquilo resultar acaba por ser apenas uma questão de enredo e, portanto, já não vamos ao cerne de nenhuma questão, né? Um escritor que tenha um pendor mais literário normalmente não escreve a partir do enredo, mas escreve a partir de personagens e, portanto, quando escreves a partir de personagens estás a criá-las também com uma noção muito forte de pathos, não é? De onde é que nasce, onde é que está a ferida e a vulnerabilidade desta personagem. E essa ferida muitas vezes tem a ver com as tuas feridas, porque, enfim, e são todas muito parecidas, não é? Nós enquanto seres humanos temos todos passamos muito pelas mesmas circunstâncias e somos sujeitos, muitos de nós, às mesmas dificuldades e daí conseguimos empatizar com os personagens de um livro, mesmo quando elas fazem coisas que nós nunca seríamos capazes de fazer. O que eu acho é que o escritor é uma personagem muito... Uma personagem, estás a ver? O escritor é uma figura que já tem que ter alguma resistência, é? Mesmo psicológica, àquilo que está a fazer, e tem que conseguir ganhar algum distanciamento. Já me sucedeu, depois de alguns romances, eu ter picos depressivos e momentos difíceis em que de repente o abandono daquela narrativa e o abandono daquela obsessão, porque a escrita é uma obsessão como qualquer outra, não é? Tem um caráter obsessivo, ou seja, tem um caráter de tu não vais para a cama a pensar naquilo, acordas de manhã a pensar naquilo. Enfim, é a definição de estar obcecado, não é? Uma pessoa está sempre a pensar naquilo. E quando isso se termina e de repente é retirado isso e tens o vazio dos dias, normalmente as coisas podem não correr bem, não é? Se não tens uma estrutura que te ampare, não é? Uma estrutura emocional que te ampare, que não seja só a escrita. A aprendizagem é um bocado essa, é um bocado, ok, quando estou a escrever já sei que estou mais suscetível, que estou mais vulnerável, que estou mais obcecado e, portanto, convém irmos rodeando de uma... Aliás, há um livro muito engraçado do Stephen King, que é um escritor, enfim, que eu às vezes gosto, às vezes não, mas ele fala disso. Ele diz que uma das condições mais importantes para a sua vida de escritor, para a vida de escritor dele, não é?
foi nunca se ter divorciado. Porque se ele se tivesse separado da mulher, e ao longo dos anos uma pessoa passa por tanta coisa, né, em que se calhar pensa tantas vezes, vou-me separar, ou do divórcio, não sei o que mais, e ele diz que, pese embora todas as vezes em que isso esteve prestes a acontecer, a sua grande sabedoria foi ter ficado ali. Porquê? Porque é o amparo emocional dele quando a obsessão termina, não é? Eu percebo isso perfeitamente, e portanto há uma série de coisas a vida de escritor não é uma coisa linear, é uma coisa que se vai construindo, não é? E uma pessoa conseguir distanciar-se dessa personagem quase que vai para o quarto e fecha a porta, não é? Ter a consciência que a parte mais importante da vida está do lado de fora. Não, quer dizer, aquilo é o trabalho. E o trabalho tem muito de nós, obviamente, mas a parte importante da vida está fora daquele quarto. E quando se confunde as coisas, torna-se complicado. E pronto, outro dia vi um documentário acerca do Hemingway, em que é isto, não é? É isto, é um homem que não sabe qual é a fronteira entre a parte, entre o que está dentro do quarto e o que está fora do quarto. E, portanto, aquilo acaba mal, não é? Embora tenha sido um magnífico escritor, claro. Ninguém lhe teria isso, obviamente. Mas o documentário, por acaso, é muito bem feito. Da BBC, acho eu. Não sei se é da BBC. Mas é um documentário extraordinário sobre o Hemingway. Olha, isso é uma pergunta para tu fazeres aqui à Clara, porque ela está a negociar com uma empresa, com uma produtora, os direitos. Mas pronto, é uma questão que não tenho muita mão nisso, no sentido em que estas coisas demoram sempre muito tempo, né? Mas a Clara está a negociar os direitos do livro aliás, a Penguin está a negociar os direitos. Mas eu gostava que acontecesse, acho que de facto podia dar uma boa série de televisão, mas a minha confiança nesses processos é sempre muito não penso muito nisso, porque já sei que se isto fosse a América ou a Inglaterra, não é? Que uma pessoa sabe que depois eles pegam nos livros e fazem grandes séries, às vezes melhores do que os livros. Eu, outro dia, vi uma série incrível, porque eu tinha lido o livro da BBC, que faz as melhores séries todas, uma série chamada Time, com o Sean Bean. E a série é extraordinária, e o livro era muito bom, mas os tipos conseguem fazer uma série melhor que o livro, é impressionante. Sobre um tipo que está preso, que é um homem normal, que porque é um alcoólico, um tipo com grandes problemas, de sociabilidade, acaba por cometer um crime desastrado, e é preso, e são só 3 episódios, mas o processo todo dele, e até o último episódio é uma coisa fabulosa. Mas pronto, se puderem, vejam, porque é um excelente exemplo de como é que se escreve uma boa série com a ficção por trás, não é? E a BBC faz isso como ninguém. Os gajos são mesmo, são prós. Nós cá não somos ainda. Acho que não. Já venceu a timidez. Obrigada pelas perguntas, foi interessantíssimo. Acho que podíamos ficar aqui mais tempo ainda. E agora, se quiserem, então, por esta escada, depois deixa-me só agradecer. Claro. Desculpas, esqueci-me de agradecer à companhia, a toda a gente que lá trabalha, tu, a Cristina, o Zé, a Maria João, que está cá, todas as pessoas que trabalham na Penguin.
à minha família que está ali, à minha irmã, à Julieta, aos meus sobrinhos, aos meus amigos que também vieram, à minha mãe que está, e à minha tia, e ao meu pai que também está ali em cima, e aos meus amigos todos. E um grande abraço para vocês. Obrigadíssimo. E claro, a todos os leitores. Obrigado.